Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, agora a gente vai configurar os endereços IPs para cada interface, tá? Seja dos computadores e também dos switches. A única diferença do vídeo anterior, né, que eu não apresentei para vocês, foi que eu coloquei aqui alguns labels representando cada rede, tá bom? Então 92.168.0.0, 92.168.1.0, 92.168.2.0, o 92.168.4.0 e eu deixei isso aqui em branco para mostrar para vocês aonde a gente coloca. Então a gente utiliza essa opção aqui, Place Note, tá? Coloca aqui e aí a gente digita aquilo que a gente quer, né? Faz algum tipo de comentário ou uma anotação, tá? Enfim, algo bem simples. Deixa eu voltar aqui para a seleção de mouse. Tá? Isso não tem influência nenhuma nas configurações da rede, realmente é só uma opção para exibição. Tá? Bom, então vamos começar pelo mais simples. Vou colocar o endereço IP nos computadores. Tá? Então, começando por aqui, clico nele, vou vir aqui na aba Desktop. Aqui dentro de Desktop vou em IP Configuration. Aqui em IPv4 Address, vou colocar lá 192.168.0.2, tá? E a máscara aqui, barra 24, 255.255.0. Percebam que ele escreveu a máscara sozinho, porque barra 24 é a máscara padrão de IPs classe C. Tá? Então esse IP aqui é um IP classe C, então por isso que ele escreveu ali a máscara de forma automática. A gente vai aproveitar e também configurar aqui o Default Gateway, né, o gateway padrão, que vai ser o IP do roteador, um IP que a gente ainda não configurou, mas a gente já vai deixar configurado nos computadores. Tá? Então, a gente sempre vai adotar o seguinte, o gateway padrão da rede vai ser o primeiro IP dela, tá? O primeiro IP de host dela. Então, por exemplo, aqui, 192.168.0.1. Precisa ser o primeiro IP? Não, pode ser qualquer IP. Tá? Bom, então beleza, configurei aqui. Vamos configurar aqui o segundo. Então, 92.68.0.3, IP de gateway, 192.168.0.1. Beleza, aqui foi configurado. Agora dessa rede aqui, né? Então aqui 192.168.1.2, tá? Então, vou fazer com bastante atenção, porque o erro vai estar aqui, tá? É alguma desatenção, a gente configurar algum IP errado, tá? Então, aqui o gateway dessa rede vai ser o 92.168.1.1. Um ponto 3 92.168.1.1. E aqui por fim a última rede, 92.168.2.2, 92.168.2.1, primeiro IP do gateway. Ok, então beleza, tá? Então IP configurado em cada um dos computadores. A gente vai fazer um teste de comunicação aqui entre eles, entre os computadores de cada rede, para confirmar a configuração. Então daqui para cá, sucesso. Vamos lá, daqui para cá, sucesso. E daqui para cá, sucesso, tá? Então, se eu testei de um lado para o outro, como se trata de um ping, então eu não preciso testar o inverso, tá? Então, está tendo comunicação aqui em ambos os sentidos, tá? Então, beleza, os computadores aqui de cada rede estão conversando entre si, né? E agora eu preciso configurar os roteadores, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou configurar aqui o router 0, né? Eu vou clicar nele. E existem duas formas de eu configurar. Tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu posso configurar pelo ambiente gráfico,
aqui do Packet Tracer, tá? Então, em caráter de simulação, a gente configura pelo ambiente gráfico. E eu também posso configurar via CLI, né? Command Line Interface, interface de linha de comando, que é a configuração que ocorre de fato em roteadores da Cisco, tá? Que é a mesma coisa se eu estivesse configurando ali um roteador real, tá bom? Eu vou mostrar primeiro via CLI para vocês. Então, eu vou clicar no roteador, eu venho aqui em CLI, tá? Aqui eu tenho toda a interface de linha de comando, que é como se eu tivesse conectado a esse roteador aqui, né? Seja ali localmente, através da porta de console, seja remotamente, através de algum protocolo, como por exemplo SSH ou Telnet, né? Então, aqui se trata de comandos, tá bom? Então, o nosso objetivo do curso não é dar uma aula de iOS, tá? O nosso objetivo, então, é configurar os roteadores, tá? Mas eu vou apresentar aqui para vocês os comandos e dar uma explicada básica do que está acontecendo, tá? Então, aqui ele está perguntando se a gente quer utilizar uma configuração, um wizard, né? Um script para configurar o roteador. A gente vai digitar no, tá? Nós queremos fazer do zero. Então, ele está escrevendo aqui, press return to get started, tá? Então, vou apertar enter para ele começar e a gente começa aqui o comando, tá? Então, a primeira coisa é que esse sinal aqui de maior indica que nós estamos logados atualmente com um usuário que não possui permissões de configuração, tá? Então esse usuário a gente só consegue visualizar algumas informações, tá? Algumas informações do roteador. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar de usuário, tá? Então eu consigo isso através de enable. Tá? Eu estou falando do usuário, mas talvez o termo correto aí seria, no contexto da Cisco, seria modo, tá bom? Então eu estava no modo de usuário simples e entrei no modo de usuário com permissão para fazer as configurações. Então percebam que ele alterou aqui, né? Mas ele alterou aqui para hash, né? Indicando que essa hash então está indicando que o usuário tem permissão para fazer as configurações. Tá? Só que mesmo assim, para fazer as configurações, eu preciso entrar em um modo especial de configuração, tá? Então, como é que eu vou entrar nesse modo de configuração? Eu vou digitar configure terminal, configure terminal, e aí percebam que ele acrescentou aqui, né, entre router e a hash, ele acrescentou aqui config. Então esse config indica que nós estamos no modo de configuração do roteador. Tá? Aliás, o nome desse roteador atualmente é router. Tá? É por isso que esse nome que está sendo indicado aqui é o nome dele. Então a primeira configuraçãozinha que a gente vai fazer aqui, uma coisa simples, boba, é alterar o nome desse roteador. Tá? Então eu vou usar aqui o comando hostname e vou escrever aqui, por exemplo, router 0. Então eu estou alterando o nome dele. Então percebam que o nome aqui foi alterado, né? De router passou a ser router 0. Tá? Mesmo no modo de configuração, eu preciso entrar em um submodo de configuração das interfaces para poder configurar o endereço IP nelas, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui no modo de configuração, nós vamos utilizar o comando interface e aí eu vou aplicar o nome dessa interface. Tá? Então, no caso aqui dessa interface aqui de cima, só vou voltar aqui para arrastar, o nome dela é FA0/0. Tá? Então, eu vou usar aqui FA0/0. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu indiquei qual interface que eu quero configurar nesse momento. Então, atualmente, eu estou no submodo de configuração da interface FA0/0. Então, aqui dentro, eu vou primeiro configurar o endereço IP. Tá? Então, como é que eu faço isso? Através do comando IP address. Tá? Então, o IP dessa interface aqui vai ser
192.168.0.1, fiz espaço 255.255.255.0, tá? Então, configurei tanto o IP quanto a máscara, tá? Beleza, então é só isso que eu posso fazer de configuração na interface? Bom, sempre que eu quero ver algum tipo de comando, alguma opção que eu possa fazer, é só usar interrogação. E aí ele me dá todas as opções possíveis, né, de comandos naquele momento. Então, por exemplo, eu estou aqui no submodo de configuração da interface. Então, eu tenho tudo isso daqui de comando. Né? Nós utilizamos aqui o IP, né, para configurar o IP na interface, mas eu tenho aqui todos os outros comandos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o comando bandwidth, né, que é a largura de banda, para eu informar qual que é a largura de banda dessa interface. Tá? Isso não vai influenciar nada, bandwidth, né, isso não vai influenciar nada para a gente aqui do roteamento, absolutamente nada do que a gente quer fazer agora, mas eu vou indicar aqui. Né? Então, por exemplo, bandwidth, vamos dizer então que essa interface seja uma interface ali de 100 megabits por segundo. Então, eu vou colocar aqui 100, por exemplo, 100 mil, né, indicando que é 100 megabits por segundo. Tá? Então, eu só estou mostrando aqui um exemplo para vocês. Eu poderia também, por exemplo, usar aqui o comando duplex para indicar se é uma interface ela é full ou se ela é half duplex. Né? Enfim, tem uma infinidade aqui de comandos e em cada local que eu estou, né, eu posso aplicar um comando diferente. Então, eu estou no modo de configuração da interface FA0/0 e eu vou sair dela através do comando exit. Exit, eu voltei aqui para o modo de configuração normal. Tá? Então, eu vou entrando nos submodos de configuração como se eu estivesse acessando subdiretórios, tá, dentro do sistema operacional. Tá? Uma pergunta, vocês podem estar se perguntando, mas e se eu não souber o nome da interface, né? Porque aqui no Packet Tracer ele está exibindo. Se eu não souber o nome da interface, como é que eu faço? Bom, eu posso sair aqui do submodo de configuração, então vou sair dele, tá? Voltei aqui para o modo normal, e aqui no modo normal eu posso executar um comando para visualizar configurações. Então, por exemplo, eu quero verificar quais são as interfaces que eu tenho atualmente nesse roteador. Então, eu posso usar o comando aqui, show IP interface brief. Show IP interface brief. Tá? Então, esse comando, o que ele faz? Ele retorna para mim aqui uma tabelinha. Tá? A tabelinha está um pouco, deixa eu não vai adiantar, mas ela está um pouquinho desconfigurada, mas dá para enxergar aqui, né? Então, a interface, tá? Então, por exemplo, a interface Fast Ethernet 0/0, tá? E a interface Serial 1/0. Então, tem essas duas interfaces. Na primeira, eu tenho o IP 192.168.0.1, tá? E aqui tem algumas informações a respeito dela, tá? Inclusive eu esqueci uma configuração, vou ter que voltar nessa interface aqui, tá? A gente configurou o IP, mas falta ligar ela, tá? Então esse status aqui e o protocol indica pra gente se a interface está ativada ou não, se ela está ligada ou não, tá? Então não basta eu configurar o IP, eu também tenho que ativar ela, tá? Bom, o nome dela aqui está como Fast Ethernet 0/0 e nós digitamos lá para identificar ela FA0/0. Então, FA0/0 é um nome abreviado. Tá? Eu posso usar ou o nome completo, como está sendo indicado aí, ou o nome abreviado. Tá bom? Então eu vou voltar lá na interface para a gente ligar ela, ativar ela. Então, configure terminal. Tá? E só para mostrar para vocês, eu posso então colocar o nome completo. Então, Fast Ethernet 0/0, tá? Então não é FA0/0, porque agora é Fast Ethernet 0/0. Eu vou chegar exatamente no mesmo local, tá? Então o IP está configurado, tá bonitinho. E eu vou usar o comando no shutdown, tá? Vou apertar Enter aqui para ele voltar para o terminal. No shutdown, esse comando ele ativa a interface. Então shutdown desliga a interface, tá? Como eu coloco no, eu estou invertendo
aqui o comando, tá? Então, esse comando no aqui no iOS, ele inverte algum comando, tá? Então, no shutdown, na prática eu estou ativando, tá? Então, até ele deu uma mensagem aqui de confirmação, né? Então, status, a interface, ó, change state to up, change state to up, tá? Eu vou sair aqui do modo de configuração da interface, vou sair do modo de configuração e vou executar aquele comando novamente. Show IP interface brief, tá? Percebam que agora aqui, ó, Fast Ethernet 0/0, então, além do IP, tá, o status aqui e o protocol estão up, né? Então indicando que essa interface está ativa. E percebam que ela até aqui ficou verdinha, tá bom? Ela não estava verdinha antes. Tá? Então, beleza, essa interface aqui está configurada, né? Agora eu vou configurar a outra, né? Que é a nossa serial 1/0, tá? Então vamos lá. Serial 1/0. Vou entrar aqui no modo de configuração, configure terminal, tá? E vou acessar aqui a interface serial 1/0. Então, beleza. Então agora estou no submodo de configuração da interface serial 1/0. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou configurar o IP. Tá? Então, IP address, tá? Então, a gente está lidando aqui com a rede 192.168.4.0/30. Então, 192.168.4.1, tá? Então, o /30, eu vou escrever aqui o IP por extenso, então 255.255.252, bom, 252. Então, essa é a forma extensa de configurar o IP, então IP configurado. Além de agora configurar o IP e ativar a interface, a gente já vai ativar, como essa interface aqui, ela é a interface DCE, né, a interface que vai editar o clock aqui da comunicação serial, a gente tem que, nessa interface também, dar um comandinho chamado clock, tá, e indicar aqui a taxa do clock. Tá? Então eu vou colocar aqui 56.000. Opa, faltou clock rate, tá? Clock rate 56.000, tá? Então beleza. Clock rate 56.000. Então configurei o IP, configurei o clock da interface. Agora eu vou ativar ela através de no shutdown, tá? Vou sair aqui do modo de configuração, exit, vou sair do modo de configuração geral, tá? E vou executar aquele comando novamente, show IP interface brief, e percebam que aqui, ó, serial, né, ela tá com o IP configurado, tá? Só que percebam que aqui ela tá down ainda, tá bom? Ela tá desativada. Então, na verdade, o que acontece? Ela tá ativada, tá? Ela tá ativada a interface, mas para o link estar ativado, é necessário que essa outra interface desse outro lado aqui seja configurado também, tá? Então, esse roteador aqui, em termos de endereço IP, já está configurado, tá? Ele já está configurado, mas agora falta a gente configurar aqui esse roteador para que o link seja ativado, tá bom? Bom, então beleza, a gente tá tudo certinho aqui, tá? Então, só antes eu vou aqui sair, não, aqui no modo de configuração, ou melhor, no modo ativo, né, o modo que a gente está aqui mesmo, eu vou usar o comando copy running config startup config, tá? Então aqui é o seguinte, esse comando aqui, perceba que eu dei um tab, tá? Aqui, eu vou fazer de novo só para mostrar para vocês. Eu digitei run, fiz um tab e ele completou para mim a opção, tá bom? Vou start aqui, aperto enter, aperto tab, ele completa para mim. Esse copy, comando de cópia, tá? Ele vai copiar as configurações que estão em execução atualmente. Então, existe um arquivo aqui com as configurações atuais, incluindo esses IPs, né, aqui que a gente configurou, a taxa de clock.
E existe um outro arquivo chamado startup.config que vai inicializar as configurações no roteador. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou copiando as configurações atuais para o arquivo que é aplicado na inicialização do roteador. Tá? Se eu não faço isso, ele está pedindo para confirmar aqui, eu vou apertar Enter. Se eu não faço isso, na hora que esse roteador desliga, ele vai perder as configurações. Tá bom? Então eu estou aqui salvando as configurações que eu fiz. Tá bom? Então beleza, esse primeiro roteador aqui foi configurado. Nós configuramos ele via CLI. Tá? E agora esses outros dois roteadores aqui, eu comecei pelo mais complicado com vocês, tá? E agora esses outros roteadores aqui, nós vamos configurar eles pelo ambiente gráfico do Packet Tracer. Então lembrando, aquilo que a gente fez agora, tá? É exatamente o que eu faria se eu tivesse com um roteador real, tá? Agora a gente vai utilizar um ambiente gráfico mais amigável, mais simples, tá? Que abstrai para a gente essas configurações. Então eu vou clicar aqui nesse roteador, ou melhor, eu vou começar aqui por essa ponta aqui. Vou clicar nele, tá? Aqui eu vou vir na aba Config, tá? Config. Aqui na área global, tá? Se eu vir em global aqui, por exemplo, eu tenho lá hostname, né? E venho aqui hostname, coloco router 2 e aperto Enter, tá? Ele vai alterar o nome do roteador, tá? Da mesma maneira que nós fizemos ali com o comando hostname, tá? E o legal aqui do Packet Tracer, pela parte do ambiente gráfico, o legal é que à medida que eu vou fazendo aqui pelo ambiente gráfico, ele vai me dando o equivalente de comandos aqui embaixo. Então, por exemplo, enable, configure terminal, né, e hostname router 2, né, para alterar o nome do roteador, tá? Agora eu vou entrar aqui, ó, interface, né, interface. Eu vou vir aqui em Fast Ethernet 0/0, tá? Fast Ethernet 0/0, e aqui eu vou ter IP configuration, tá? Vou colocar o IP dele, então, 92.168.2.1, tá? A máscara ele já veio aqui, então perceba que o comando aqui já foi aplicado. E aqui eu vou ter, ó, port status on. Vou ativar ela, on. Percebam que ele fez aqui o comando no shutdown. Então bem mais fácil, né, pessoal? Bem mais fácil, mas a linha de comando não é difícil, tá? Eu não acho ela difícil, né? Na verdade, eu acho aqui embaixo muito mais simples, é só questão de costume realmente, né? Vou vir agora em serial 1/0, serial 1/0, aqui no IP, tá? Então vamos lá, vamos pensar no IP que a gente vai colocar. A gente está falando dessa interface aqui, tá? Que é da rede 92.168.4, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro IP válido dessa rede, que é o 92.168.4.5, tá? 4.5, só a máscara aqui, né, que é 252 no final, tá? Eu vou apertar Enter aqui de novo, porque se eu não apertar, percebam que ele aplicou aqui o comando para mim com 255, tá? Então eu apertei Enter para ele configurar com a barra 30, tá? O clock rate, vamos escolher aqui 56.000, colocar o mesmo padrão, tá? Então clock rate 56.000 e aqui no port status on. Então vou ativar, beleza? Então esse roteador aqui foi configurado, tá? Agora eu vou configurar esse outro roteador aqui, tá? O do meio, tá? Vou usar o config novamente. Eu vim aqui, bom, vamos alterar o nome dele, né? Router 1, Router 1, beleza? Tá? Vou vir aqui em Fast Ethernet 0/0, configurar aqui essa interface aqui de baixo. Então, 192.168.1.1, a máscara, bonitinha. Vou ativar. Agora eu vou configurar a serial 1/0, serial 1/0, que está conectada aqui na rede 192.168.4.0, tá? Então, eu vou colocar aqui o 92.168.4.3, não, 2, né? 2.
4.1 a gente configurou aqui, 4.2 aqui, tá? A máscara, né? Então 252 aqui no final, tá? Apertei um Enter, tá? Para ele reaplicar e vou ativar a interface, tá? Vou ativar a interface. Preciso configurar a taxa de clock aqui? Não, porque essa daqui é a DTE, tá? Eu só configuro a taxa de clock no DCE, tá bom? Então clock aqui eu nem vou mexer, tá? Vou deixar aqui, a princípio ele fica com 1200, mas na verdade ele não aplicou, tá? O que vale é os comandos aqui embaixo. Então ele não aplicou, então tá certo. Então perceba que ele ficou aqui, ó, verdinho, tá bom? Depois a gente vai testar aqui a comunicação. Então beleza? Agora eu vou configurar a serial 2/0, tá? E vou aplicar aqui, né, o segundo IP da rede, 192.168.4.6, tá? Aqui no final ele já pegou a máscara, tá? Ele já pegou a máscara aqui, legal. Vou ativar aqui a interface e beleza, tá? Tá ativado a interface, tá? Então, ok. Configurei os IPs nas interfaces dos roteadores, configurei o IP aqui embaixo, tá? E agora eu vou testar a comunicação entre os roteadores, tá? Bom, esse teste é o teste anterior que eu fiz, eu vou excluir ele aqui. E agora a gente vai pegar aqui um pacotinho, vai aqui do roteador 0 para o router 1, tá? Deu sucesso, tá? E agora aqui do por exemplo, aqui do router 1 para o router 2, deu sucesso também. Tá? Então está tendo comunicação entre as redes. Tá? É só isso? Então, por exemplo, o PC 0 pode conversar com o server 0 aqui? Não, mas vamos fazer o teste para a gente ver. Né? Então, PC 0, server 0, vai dar falha. Por que vai dar falha? Porque apesar das redes todas estarem funcionando, está faltando algo crucial aqui, que é as tabelas de roteamento, tá? Então, as tabelas de roteamento, que nós vamos aprender a configurar no próximo vídeo.